A força do agro, Brasil que dá certo. O produtor rural é resiliente. Faça sol ou chuva, novas ou velhas doenças e pragas sempre surgem, mas lá está ele, enfrentando o que vier pela frente. Desta vez, vamos falar da vassoura de bruxa, detectada na mandioca pela primeira vez. Adilson Lima é pesquisador da Embrapa Amapá. Seja muito bem-vindo, Adilson. Muito obrigado, Joyce, pela oportunidade. Olha só, o fungo, ele provoca a doença chamada vassoura de bruxa. Ele foi identificado em lavouras de mandioca no norte do estado do Amapá, de acordo com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária. O que esse fungo provoca? É um fungo que provoca a doença. A doença é a vassoura de bruxa, né? Quais aí os transtornos que esse fungo causa aí, Adilson? Sim, Joyce. O fungo, né, de nome Ceratobasidium theobrome, é o agente causal da doença conhecida como vassoura de bruxa. Por que vassoura de bruxa? Porque a planta fica semelhante a uma vassoura, né, um envassouramento. Ele produz um envassouramento na planta de mandioca, especialmente porque há um encurtamento dos pecíolos, né? O pecíolo é a ramificação lateral da mandioca e ele produz um encurtamento considerável no comento dos pecíolos. Faz com que haja uma quantidade excessiva de brotação com pecíolos curtos, né? Tanto no ápice quanto na lateral da haste da mandioca e dá um de envassouramento, de uma vassoura. Daí o nome da doença vassoura de bruxa da mandioca. Então é algo perceptível aí nas folhas, no caule, no ramo, né, da mandioca, e essa parte é para cima, a mandioca é um enraizamento por meio de raiz, né, ela está embaixo da terra, mas acaba prejudicando a produtividade, a cultura de uma forma geral. Sem dúvida, porque a evolução da doença, a doença, um dos sintomas é esse encurtamento dos pecíolos, e com isso produz um aspecto de vassoura na planta, e posteriormente a clorose, né, o amarelecimento das folhas e a morte das folhas na sequência, né? Aí, com isso, a planta não produz fotossíntese e, consequentemente, a produtividade de raiz é afetada. Agora, ela foi detectada pela primeira vez na mandioca, mas ela ocorre em outras culturas ou é só apenas na mandioca? No Brasil, apenas na mandioca até o momento, né? Ela foi detectada o ano passado na Ásia, no final do ano passado, né? E a partir do ano passado, aqui no Brasil, a gente já tinha visto sintomas semelhantes a essa doença, e com auxílio da Embrapa Mandioca Fruticultura e do Ministério da Agricultura, se chegou à identificação do patógeno, que, na verdade, é um patógeno novo para a mandioca nas Américas, né? Foi o primeiro registro que teve aqui no Brasil. Na semana retrasada foi confirmado né, como eu falei anteriormente, o fungo Ceratobasidium theobrome como o causador dessa doença vassoura de bruxa. Agora, técnicos da Embrapa encontraram a praga nas plantações de mandioca em terras indígenas de Oiapoque, né, fronteira com Guiana Francesa. Você disse que ela surgiu primeiramente lá na Ásia. Vocês já conseguiram identificar? Pode ter vindo do país vizinho aqui, entrou no Brasil pelo país vizinho, pela Guiana? Ou é difícil de ter essa informação? Não, a possibilidade de ter entrado via Guiana Francesa é possível, né? Só que para a gente confirmar essa hipótese, há necessidade de um estudo molecular mais aprofundado, de um estudo filogenético mais aprofundado, mas na Guiana Francesa existem muito imigrantes asiáticos, né? Então, realmente pode ter vindo da Guiana, como falei, há necessidade de comprovação, e a proximidade genética desse micro-organismo, desse fungo Ceratobasidium theobrome, é muito alta com a proximidade, com os isolados de Ceratobasidium theobrome da Ásia. Então, como há uma proximidade alta, então existe a possibilidade realmente dele ter vindo da Ásia, e essa hipótese de ter vindo pela Guiana Francesa em função da elevada migração de asiáticos na Guiana. E é uma doença nova, mas se espalha rapidamente, né? Foi detectada o ano passado pela primeira vez na Ásia e já está no Brasil e está se espalhando, né?
Felizmente ela está restrita à região norte do estado do Amapá. Né? E existe uma facilidade de coibir a dispersão dessa doença, porque existe uma única BR que vem das áreas afetadas. E com barreiras nessa BR, a gente tem grande possibilidade de evitar a dispersão da doença para outras regiões do Amapá e, consequentemente, para o resto do país. Essa é uma facilidade que se tem aqui, porque só tem uma BR que dá acesso à região onde está atacada. E como a barreira é bem efetiva, a gente consegue coibir essa doença e mantê-la na parte norte do estado. E veja só, é um fungo, você disse que pode ter chegado com os imigrantes asiáticos ali na Guiana, ele pode ser transportado, por exemplo, num equipamento, numa ferramenta usada, uma ferramenta que foi contaminada pela planta, né? Uma planta que já está doente. Sim, sem dúvida, né? Implementos agrícolas que são utilizados em áreas reconhecidamente com a doença não pode ser usado em áreas novas, né? Implementos de tratos culturais da mandioca utilizados em áreas afetadas, né, não podem também ser utilizados em áreas que não ocorre a doença. Então, essas medidas de controle, incluindo também uma que é muito importante, coibir o transporte de manivas, que é o material propagativo da mandioca, de áreas afetadas para áreas novas, também é possivelmente a medida mais eficaz para controlar essa doença, e até mesmo pessoas que entram em áreas afetadas, esse micro-organismo produz esporos. Então, pessoas que entram em lavouras atacadas pela doença, preferencialmente, não devem se deslocar, que a doença não ocorre e muito menos entrar em áreas que a doença não ocorre, em áreas sadias, porque esses esporos podem vir até mesmo na roupa das pessoas e ser veiculado, inclusive, para o ser humano, né? E já se sabe qual é o tempo assim, de vida desse fungo? Se ele pode ser transportado até pela roupa? Quanto tempo que ele sobrevive? Pô, ele faz uma viagem longa, né? Da Ásia para cá, é uma boa viagem. Joyce, se confirmada essa hipótese, certamente esse material veio por meio de material propagativo da mandioca, né? Possivelmente manivas, né? Que vieram em avião, né? Caso realmente se confirme essa hipótese. E internamente, né, no estado do Amapá, essa questão de evitar o transporte das manivas é fundamental, não usar implementos e ferramentas de tratos culturais de áreas afetadas em áreas que não ocorre a doença, e a sobrevivência e dispersão desse micro-organismo ainda se sabe muito pouco, porque ele foi, como eu falei anteriormente, ele foi detectado em dezembro do ano passado. A gente sabe ainda, é muito recente essa doença para a mandioca. Então, a gente sabe ainda muito pouco sobre esse micro-organismo e ainda não temos certeza de como ele sobrevive na natureza, né, e como ele se dispersa. Mas, necessariamente, se usar manivas infectadas, possivelmente esse micro-organismo vai ser deslocado de áreas onde existe a doença para áreas livres da doença. A sua audiência é muito importante para nós. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio
auxílio poderoso contra as dores no corpo, você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Bom, a boa notícia aí é que está com a barreira sanitária, vocês estão conseguindo segurar, controlar a doença aí para que não se espalhe, né, para outras partes do país. Agora, as culturas atingidas têm como recuperar ou ainda vocês não conseguirem encontrar formas de combater essa doença? Não, Joyce, a planta que é afetada, porque existe uma particularidade dessa doença. Existem materiais vegetais, variedades de mandioca, que são muito suscetíveis à doença e outros que são muito pouco suscetíveis. Então, quando a doença ocorre em materiais suscetíveis, o fungo causa a morte da planta, inclusive. Né? Mas em materiais pouco suscetíveis, a planta consegue completar e produzir raiz, inclusive. Né? Então, essa é uma outra vantagem, né, para se lutar contra essa doença, vamos dizer assim. É que existem já materiais previamente identificados que são resistentes à doença. Né? E, nesse caso, seria uma ferramenta muito importante para se manejar esse problema. Apesar de ser tudo novo, né, vocês estão desenvolvendo estudos, pesquisas, vocês têm uma ideia já de prejuízos causados por essa doença? Ou um número, assim, uma proporção de área atingida? A gente não tem ainda, porque essa doença, apesar de ocorrer na região norte, ela também, os plantios são pequenos, não são grandes, né? Mas o potencial como falei anteriormente, o potencial destrutivo da doença é muito grande para as variedades suscetíveis. Então, a gente não tem uma ideia assim, do quantitativo de prejuízos quando essa doença afeta materiais suscetíveis. Mas é praticamente 100% das áreas que são suscetíveis, as plantas morrem. Então, se a doença começa no início do ciclo da cultura, muitas vezes a gente não consegue nem produzir raiz. Depende também de que fase do ciclo da cultura a doença ataca. Porque se ela ataca no começo do ciclo, dificilmente a gente vai conseguir produzir raiz, inclusive. Agora, se for do meio do ciclo para frente, aí a gente até consegue produzir um pouco de raiz, mas a produtividade, como falei, é muito, muito comprometida. Para ver, né, é uma praga realmente, porque pode destruir, né, uma plantação inteira, e a gente sabe que a produção de mandioca geralmente é feita aí pela agricultura familiar, por pequenos produtores. Dá só uma olhada aí, porque você assinar a Revista Oeste é muito importante para nós. A Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Em janeiro de 2023, Oeste enfrentou um dos momentos mais desafiadores da sua história. Recebemos a notícia de que nosso canal no YouTube havia sido desmonetizado. O motivo? Publicação de conteúdo nocivo. Em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo havia sido considerado nocivo, nem por quem. Por mais de um ano, permanecemos no escuro, mas não desistimos. Sabemos que a verdade às vezes desmaia, mas não morre nunca. Em agosto de 2024, a verdade veio à tona. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou o real motivo por trás da desmonetização. A Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Num trecho das conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz instrutor do gabinete
de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, pede para o perito criminal Eduardo Talhaferro usar a criatividade contra a revista Oeste. 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí o Eduardo responde: só tem publicações jornalísticas, não estão falando nada, o que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstraram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro. Não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A reprodução dessas conversas provam, acima de tudo, que Oeste estava certa. Não apenas nas informações e nas análises, mas também em suas críticas às arbitrariedades e ilegalidades do judiciário. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público nem depender da monetização das redes sociais garantiu o fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Foram eles que possibilitaram que Oeste continuasse o seu trabalho em defesa da liberdade de expressão, da verdade, da democracia e da independência jornalística. Assinar a Oeste é defender esses princípios. Chegamos aqui fortes, mas ainda há muito o que fazer. Os próximos anos serão decisivos. E nós só conseguiremos com o seu apoio. É por isso que precisamos de você. Faça já a sua assinatura. Agora, ô Dilson, estamos falando aqui da vassoura de bruxa, né? Que é uma doença causada por um fungo que atinge a produção de mandioca. Depois que ela atinge determinada área, ela pode contaminar, inclusive, o solo? Esse micro-organismo, como eu falei, né, Joyce, é um micro-organismo que sobrevive na natureza, inclusive em hospedeiros alternativos. Pode sobreviver até mesmo em plantas invasoras. Então, existe sim a possibilidade dele ficar na área, por isso que uma das recomendações que também é muito importante é não usar áreas que foram atingidas pela doença com a cultura da mandioca novamente. Porque aí, se o material for suscetível, possivelmente esse micro-organismo vai atacar essas plantas. E por ser algo novo, é sempre um desafio para o produtor e um desafio também para a indústria, né, de fertilizantes e defensivos, que vai ter que elaborar aí um produto para poder combater esse tipo de doença, né? Certamente essa doença pode ser realmente controlada com fungicidas. O problema é que, como é uma doença nova, nós não temos nem testes e muito menos fungicidas recomendados do Ministério da Agricultura para controlá-la, né? Então, essa é uma dificuldade, porque esse estudo de controle com fungicidas leva um certo tempo e o registro no Ministério da Agricultura também. Então, atualmente, em termos de fungicida, a gente não tem nenhum que se possa recomendar, embora possivelmente vá ter efeito, sim, contra essa doença. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a vassoura de bruxa, uma doença provocada por um fungo que atinge a produção de mandioca. Você já falou aqui, mas para quem está chegando agora em A Força do Agro, que medidas assim, então, e ações fitossanitárias foram adotadas para combater a praga? A gente já sabe que vocês fizeram uma barreira para não se expandir, para não se espalhar para outras áreas do país. Essas medidas de controle são, na verdade, coordenadas pelo Ministério da Agricultura, juntamente com a Diagro, que é a agência de defesa fitossanitária aqui no Amapá. Então, as principais medidas são, primeiro, jamais transportar maniva e usar manivas de áreas infestadas em áreas novas. A maniva possivelmente seja o principal veículo de transmissão dessa doença. A questão da barreira fitossanitária, que, como eu falei anteriormente, é facilitada no Amapá, porque só temos uma BR que dá acesso às áreas afetadas, a BR-156,
e uma barreira nessa, que está sendo instalada nessa BR, seria certamente muito eficiente contra a dispersão da doença. Outras medidas são também não usar implementos agrícolas em áreas afetadas e deslocar esses implementos para áreas novas, né? Porque o micro-organismo pode vir em fragmentos de solo, em fragmentos de planta e pode ser transmitido para essas áreas novas. Você já falou aqui, então, a identificação inicial pode ajudar a eliminar o fungo, né? Mas acho que como é uma coisa nova, até para o produtor perceber, se bem que o produtor ele conhece o que ele produz, qualquer coisa diferente já chama atenção, né? Mas é para identificar que é esse fungo, que é o causador, que está prejudicando a produção, até para ele é difícil, né? Sim, sim. Na verdade, os sintomas, depois que nos acostumamos com os sintomas, é relativamente fácil de identificar, porque a planta realmente fica semelhante a uma vassoura, produz um envasouramento. Então, o produtor tem certeza absoluta que, com poucas visualizações da doença, ele teria condições de identificá-la. Então, certamente a Embrapa e outros órgãos também podem fornecer, e a gente até já está fornecendo, inclusive, treinamentos para a identificação da doença. Então, realmente é muito importante identificar os sintomas da doença e, com a identificação do patógeno, agora do Ceratobacillus theobromii, também é uma medida muito importante para o controle, porque com isso a gente sabe qual é as características do patógeno, do fungo, como ele se dispersa e também a questão da sobrevivência, que ele pode sobreviver na natureza em outros hospedeiros. Então, essas informações são muito importantes para a gente estabelecer medidas de manejo para a cultura da mandioca quando afetadas pela doença. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Para fazer a sua empresa crescer, o primeiro passo é simplificar a gestão. Do computador ao celular, o e-gestor está sempre com você. Controle financeiro, vendas, compras, estoque, relatórios e notas fiscais nunca foram tão simples. Empreender não tem hora e nem lugar, e é por isso que o e-gestor está sempre ao seu lado. E-gestor, gestão simples para crescer. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Agora, Dilson, mesmo diante de todos esses cuidados, essas medidas, essas ações que vocês que já providenciaram, essa barreira, há risco de espalhar, de a vassoura de bruxa se espalhar para outras regiões? Sim, há risco sim, né? Não há dúvida que há riscos, né? Se a gente não tiver uma barreira eficiente, né? Especialmente uma barreira, né, para coibir o transporte de materiais da região norte do estado do Amapá para outras regiões do estado e, consequentemente, o Pará, porque existe um trânsito forte, um trânsito intenso de embarcações, né, do Amapá para o Pará. Então, existe o risco de dispersão da doença, mas, como eu falei, felizmente, a gente só tem uma BR que liga a região afetada aos outros municípios do estado, então uma barreira ali seria realmente muito eficiente. E, além disso, uma coisa que a gente está apostando bastante é que a gente já identificou previamente materiais que são resistentes a essa doença. Então, isso é muito importante para programas de melhoramento, caso realmente a doença venha a se dispersar. Existem materiais que realmente podem fazer frente à doença e praticamente não serem afetados, né? Como eu falei, esses materiais conseguem completar o ciclo perfeitamente, mesmo em regiões onde o potencial de inóculo, ou seja, a quantidade de fungo é grande, e até mesmo regiões adjacentes, lavouras adjacentes a culturas bastante suscetíveis, existem lavouras com culturas de variedades resistentes, e elas não são afetadas
né, praticamente uma do lado da outra. As que são suscetíveis são muito atacadas e as variedades resistentes não são praticamente atacadas. Assim como surgem novas doenças para o ser humano, como foi o caso da Covid-19, né, a pandemia, as plantas também são suscetíveis, sempre surgem novos fungos, novas doenças, mas aqui no Brasil temos a Embrapa que corre, está sempre pesquisando e por mais que seja uma doença nova, os técnicos aí já correram na frente e estão conseguindo, nesse momento, segurar essa doença para que não se espalhe pelo país. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, queira fazer uma pergunta para o Dilson, pode mandar para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. E o número para você mandar o vídeo é DDD 11 942332454. É o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Adilson, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. A gente que agradece e a gente fica sempre à disposição, Joyce. Bom dia para todos. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha diariamente, né? Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1 e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.